Fala galera, professor Murilo César com mais uma super aula de literatura. Especificamente neste vídeo, faremos a resolução de algumas questões referentes ao romance indianista. Iremos analisar com muita calma cada questão, cada alternativa, e à medida que nós formos respondendo, iremos também trazer alguns tópicos teóricos para podermos fixar o conteúdo. Então, sem mais demora, vamos logo à nossa primeira questão. Vejamos aqui o que nos diz. Nós temos dois fragmentos de texto e faremos agora a leitura. Veja aqui, o povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia, o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera. José de Alencar, bênção paterna. Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho nós temos: a graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara, com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Bom, com base nos trechos acima, então é interessante a gente já perceber o primeiro comando aqui, tá? Com base nos trechos, então devemos levar em consideração os dois, é adequado afirmar. Vamos analisar. Na alternativa A, diz que para Alencar, a literatura brasileira deveria ser capaz de representar os valores nacionais com o mesmo espírito do europeu que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera. Olha, muito cuidado, porque no primeiro trecho, o que nós temos aqui é, de certa forma, um questionamento. Será que é possível um que chupa, por exemplo, a jabuticaba, ter uma pronúncia igual a quem sorve o figo, por exemplo? Então, este questionamento já coloca em evidência aqui que não há possibilidade de seguir o mesmo modelo, que há a necessidade de se implantar um tipo de literatura, vamos analisar, até porque se utiliza uma referência metafórica das frutas para poder falar que nós devemos ter uma produção que seja essencialmente brasileira. Então, a gente já percebe que não seria, como está aqui posto, ó, com o mesmo espírito. Tem um problema, está aqui, ó, o mesmo espírito. Isso está incorreto. Então, alternativa errada. Na alternativa B, nós temos aqui, ao discutir no primeiro trecho a importação de ideias e costumes, Alencar propõe uma literatura baseada no abrasileiramento da língua portuguesa. Como se verifica no segundo trecho, perfeitamente, alternativa correta. Se nós analisarmos o segundo texto, nós temos inúmeras referências a palavras de origem indígena. Olha, por exemplo, aqui nós temos o ará, nós temos mais adiante aqui, vou destacar apenas algumas, tá? Nós temos jussara, tá? Nós temos uru, inclusive aqui nós temos um pequeno glossário, tá? Que são realmente significados desses termos indígenas. Então, perfeitamente, não há problema nenhum, essa é a alternativa correta. Mas vamos analisar as outras alternativas. Na alternativa C, nós temos aqui o contraste entre os verbos chupar e sorver, empregados no primeiro trecho, revela o rebaixamento de linguagem buscado pelo escritor em Iracema. Ó, não é isso aqui que vai determinar, tá? Esse contraste. Veja que, de fato, nós temos aqui o verbo chupar, existe na língua portuguesa e sorver. Se nós formos analisar, nós temos aqui um verbo que está muito mais próximo à linguagem coloquial, que era a proposta, inclusive, desse tipo de literatura, e sorver nós poderíamos considerar um termo mais vinculado à erudição da linguagem. Mas de forma alguma, tá? Isso aqui não é o que vai revelar o rebaixamento. E um destaque, aqui faz referência apenas ao trecho número 1. Como ele quer baseado nos dois trechos, então a alternativa é incorreta. Na letra D diz que em Iracema, a construção de uma literatura exótica, tal como se verifica no segundo trecho, pautou-se pela recusa dos elementos naturais. Aqui a gente vê uma literatura que está, de certa forma, trazendo como cenário a natureza exuberante, a brasileira, e dizer que recusa, né, os elementos, então, pela recusa de nossos elementos naturais, muito pelo contrário. Não seria recusa, seria mais o que a valorização. Não é à toa que nós teremos, nesse tipo de literatura, a valorização tanto do indígena quanto da natureza brasileira. Então, incorreto, na letra E, nós temos ambos os trechos são representativos da tendência escapista de nosso romantismo na medida em que valorizam os elementos naturais em detrimento da realidade rotineira. Bom, escapismo seria uma característica do romantismo tranquilo, mas que está muito mais presente na poesia e não na prosa, alternativa incorreta. Vamos para a segunda questão. Nós temos aqui: talvez julguem que isto são voos de imaginação. É possível. Como não dar largas à imaginação,
quando a realidade vai tomando proporções quase fantásticas, quando a civilização faz prodígios, quando no nosso próprio país a inteligência, o talento, as artes, o comércio, as grandes ideias, tudo pulula, tudo cresce e se desenvolve. Na ordem dos melhoramentos materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo e em cada passo realizamos uma coisa útil para o engrandecimento do país. Se nós analisarmos aqui já de cara uma pequena interpretação, nós iremos perceber que há uma referência ao crescimento do país, ao progresso. Isso a gente percebe isso aqui, olha, quando a civilização faz prodígios, né? Então ele vai dizendo assim, olha, quando no próprio país a inteligência, o talento, as artes, enfim, isso aqui já faz uma alusão ao que? Ao progresso. Bom, vamos analisar então o que nos diz o enunciado. Olha no fragmento da crônica de José de Alencar, publicado em 1854, a temática nacionalista, olha, palavra-chave, constrói-se pelo elogio ao. Está dizendo na letra A, ao passado glorioso, não, muito pelo contrário, está se falando de um presente que está em desenvolvimento e que vai trazer, consequentemente, benefícios no futuro, se nós formos analisar, né, depreender o texto, alternativa incorreta. Na letra B diz que é o progresso nacional. Perfeita alternativa é a B. Olha aqui, progresso. Inclusive, eu coloquei isso aqui, já destaquei que há várias referências ao crescimento do país, ao progresso nacional. Corretíssima alternativa. Na letra C diz que é a inteligência brasileira. Bom, isso aqui a gente está falando apenas uma característica, né, dentro desse progresso aí, uma referência, melhor dizendo. Então, não seria essa alternativa. Na letra D diz que é imponência civilizatória, também não. E na letra E diz que é imaginação exacerbada, também não. Essa talvez seja, né, uma das alternativas que nada tem a ver com a nossa proposta. Questão 3, nós temos aqui. A afirmação de que José de Alencar valeu-se do modelo heróico dos cavaleiros medievais para compor personagens de cunho nacionalista fez com que concebesse e apresentasse Peri, protagonista de O Guarani Comum. Bom, primeiro detalhe, a gente percebe aí que uma das características, né, inclusive não seria nem característica, mas um dos fatores que promovem a implantação do romance indianista ou do indianismo no Brasil é justamente esse papel do cavaleiro medieval. Como aqui no Brasil não houve a Idade Média, então o índio faz esse papel. Então, de fato, nós percebemos nas produções de José de Alencar esse modelo heróico de cavaleiros medievais, que são dotados de virtudes. Ó. Isso é extremamente importante. E essas virtudes são a coragem, tá? Deixa eu apagar porque ficou Ave Maria, ficou uma letra muito feia aqui. Deixa eu só melhorar aqui, com a letrinha mais organizada. Vamos lá. Nós temos aqui a coragem, certo? Nós temos aqui também a honestidade, dentre outras virtudes. Então, se nós analisarmos de fato, nós temos Peri aí como um autêntico guerreiro goitacá. Bom, é só uma característica. De fato, é um guerreiro goitacá, mas isso não estaria próximo da proposta que está colocada lá no enunciado, né? Desse modelo heróico dos cavaleiros medievais. Então, a ideia é pensar o cavaleiro medieval dotado de virtudes. Nós poderíamos chamar aqui de qualidades também. Então, vamos analisar as outras alternativas. Na letra B, está dizendo aqui que nós temos explorador aliado do colonizador. Não seria essa a proposta, embora Peri apareça aí como o parceiro de Cecília, que é filha de Dom Antônio Maris, que é um fidalgo português, mas não seria essa a ideia, que estaria muito mais próxima desse modelo heróico de cavaleiros medievais. Certo? Na letra C, nós temos como um nativo com qualidades aristocráticas. Perfeitamente, essa é a alternativa. É um nativo, estamos falando de um índio, e com qualidades aristocráticas. Veja que qualidades é uma referência a cavaleiros medievais, e aristocráticas porque ele tem um relacionamento com Cecília, que é filha do fidalgo português Dom João Maris. Então, perfeitamente seria a alternativa correta. Na letra D diz que é um lacaio valente, seria uma espécie de criado, tá? De um nobre português. Não seria essa a alternativa. Na letra E, como um pajé também, ele não é visto como um pajé, não é apresentado na obra como um pajé. Certinho? Então vamos partir para a nossa próxima questão. Na questão 4, nós temos: leia as seguintes sentenças
sobre a obra Iracema. Então, o foco aqui é na obra Iracema, de José de Alencar. Na questão, sentença 1 diz que constitui obra de exaltação da flora e da fauna brasileira. Até aqui tudo bem, a gente sabe que a natureza brasileira compõe o cenário. Agora ele está dizendo aqui, olha, a conjunção adversativa vai trazer uma ressalva, mas apresenta o índio como representante de uma raça inferior e inculta. Veja que aqui nós temos não índio, né, mas temos a Índia. Tá? Estamos falando de Iracema, que é vista como uma heroína, tá? Beleza. E outra coisa, dizer que é representante de uma raça inferior, não, muito pelo contrário. Nos romances indianistas, nós temos a idealização do índio. Então, nós temos uma sentença incorreta. Na sentença 2, nós temos a obra representa o mito alencariano, composto pelo herói, o índio, resistente à colonização e à preservação do outro, e o branco colonizador agressivo. Galera, muito cuidado, que nós temos aqui que diz que é composto pelo índio, né? O herói e o índio. Não, a gente já viu aqui que é a Índia, tá? Agora diz que é resistente à colonização, não seria resistente, até porque nós temos a relação entre Iracema e Martim, que é um branco que se perde na floresta. Ela, inclusive, o ataca, mas percebe que o branco não esboça nenhum tipo de reação. Depois vai e leva-o para a aldeia para que ele passe pelos cuidados do pajé lá. Então, não seria essa alternativa, essa sentença, melhor dizendo, não faz referência à obra Iracema. Na sentença 3, diz que a personagem Martim, representação do colonizador europeu, apesar de seu amor por Iracema, resiste à cultura indígena e rejeita a língua e os costumes nativos. Não, muito contrário, tá? Ele não rejeita. O que vai acontecer é que Martim será batizado, ó, bota isso aí na obra, tá lá. Ele é batizado, né, dentro dos costumes indígenas, tá? Então, isso aqui é muito importante nós sabermos. Ele é batizado dentro dos costumes indígenas. Além disso, a gente percebe também que Martim tem uma amizade, bota aí também, que é importante nós sabermos, com o índio Poti, tá? Então, como é que ele vai rejeitar? Como é que ele vai rejeitar? Então, essa sentença está extremamente incorreta. Na sentença 4, nós temos que a personagem Iracema, a representação do índio exaltado pela literatura do período romântico, até aqui tudo bem, pode ser considerado um símbolo que da terra-mãe. Exatamente. Inclusive, Moacir, que é o filho dela com o branco Martim, é considerado aí o primeiro habitante, né, brasileiro, o primeiro brasileiro na narrativa. Então, esta sentença está correta. Na sentença 5, nós temos o romance apresenta, por meio de um estilo lírico, uma idealização do índio brasileiro, também corretíssima. A gente vai perceber, inclusive, que devido à característica, né, de um estilo lírico, nós temos uma prosa, nós podemos considerar Iracema como uma prosa poética. Então, sentença correta. Então, vamos analisar qual é a alternativa que representa. Nós temos aqui a alternativa somente as sentenças 4 e 5 estão corretas. Por fim, nós temos a última questão, e diz o seguinte, foi inclusive do Enem 2012. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto, ou ainda o romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas dessa personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Aqui talvez seja a informação mais importante da questão. Olha aqui, ó. Parte do acervo inédito será digitalizada. Galera, quando a gente pensa em digitalizar uma obra de arte, ou uma obra literária, enfim, a gente pensa em uma espécie de ação que tem como principal finalidade preservar. Tá? Então, preservar o acervo. E muitas vezes também disponibilizar, né, para que todos que têm acesso à internet
possa também ter contato com a obra. Bom, então a ideia central aqui é a preservação do acervo. Vamos analisar então o que nos diz o enunciado e as alternativas. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização, então, deixa eu só apagar aqui, e da futura digitalização, vamos analisar aqui, de sua obra, depreende-se que. Então, não basta apenas falarmos de José de Alencar, é preciso também falarmos da futura digitalização. A gente já viu que digitalização tem como principal finalidade aí o que? A preservação. Então, na alternativa A diz que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Bom, não é a digitalização que vai fazer isso. Tá? Uma obra publicada em meio físico, por exemplo, também faz com que se compreenda a obra, ou talvez não, talvez até comentários de comentadores, estudiosos, pesquisadores do autor, e venha, de certa forma, clarear um pouco aí a compreensão das obras. Então, não seria essa a alternativa que contempla na totalidade que está posto no enunciado. Na letra B diz que o conhecido autor Rio Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. Perfeito, ele é extremamente importante, mas a futura digitalização, né, não justifica isso, por exemplo, não é a finalidade. Na letra C diz que a divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Bom, não é a digitalização que vai demonstrar a importância, né? Ele já foi importante muito antes de termos acesso aí a essas tecnologias. As obras, de certa forma, apresentam essa, e demonstram, melhor dizendo, essa importância. Então, nada a ver, não é a digitalização, não vai promover isso aí. E na letra D nós temos aqui a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação, olha que coisa bacana, na preservação da memória linguística, perfeito, e da identidade nacional, perfeito. Nós temos um tipo de romance que vai valorizar o quê? A identidade nacional, a cultura brasileira. E aí, quando a gente fala de cultura, de identidade nacional, a gente fala também do aspecto linguístico, que é extremamente importante para o reconhecimento da nossa identidade. Então, a alternativa correta, letra D, de dado. Na letra E, nós temos aqui o grande romancista José de Alencar, é importante porque se destacou por sua temática indianista. Bom, não é essa alternativa que vai estar associada a esta digitalização. E outra coisa, ele não foi importante, não se destacou apenas pela temática indianista, né? A gente pode acrescentar José de Alencar também em uma produção que explora a temática histórica, urbana também e regionalista, certo? Mas claro que a gente vai perceber que a indianista é uma das produções, né, talvez que é mais relevante para este autor. Então, a alternativa aqui é incorreta, porque não corresponde na sua totalidade o que está posto no enunciado. Beleza, galera? Então ficamos por aqui com essa resolução de questões referentes ao romance indianista. Fiquem ligados em nossos próximos vídeos, em que estaremos apresentando mais e mais e mais resolução de questões. E aí um detalhe, caso tenha alguma dúvida, volta aos 2 vídeos lá que eu gravei. O primeiro intitulado O Romance Romântico no Brasil, apresento aí características e contexto histórico, mas tem um vídeo especificamente abordando o romance indianista. Então, volta lá, assiste e não deixa de dar o like e divulgar aí o nosso canal para que possamos produzir ainda mais conteúdos de qualidade para potencializarmos o nosso conhecimento. Então, aguardo vocês, um forte abraço e até lá!